Boa noite, amigos. Estamos aqui hoje mais uma vez no CRA, desta vez para falar um pouquinho a respeito da mobilidade urbana, novos desafios, mostrando um pouco do que já foi feito, um pouco do que tem para se fazer, enfim, dando o horizonte aí dos próximos anos e já apontando algumas soluções, algumas tendências que poderão ser cada vez mais percebidas aí no nosso dia a dia. Então, a cada dia que passa, a vida nas cidades ela acaba ficando mais intensificada, mais pesada, porque a vida em cidade ela oportunaliza, né? Ela viabiliza uma série de possibilidades que talvez a vida fora dos grandes centros urbanos não possibilitasse. Quer seja a facilidade de acesso a serviços, educação, oportunidades de emprego e, obviamente, que para você acessar todos estas facilidades, você acaba nos horários de... Já foi, obrigado. Nos horários de maior demanda, de pico, você acaba incorrendo em grande congestionamento, que é o chamado horário de rush. E, obviamente, para poder acessar tudo isso, com o crescimento populacional, o crescimento da oferta desses produtos, serviços, como veremos mais adiante, isso acaba ficando bem mais intensificado. E isso não é exclusivo do Brasil, isso na verdade é uma tendência mundial, onde se observa, aqui tem uma imagem, por exemplo, da Índia, onde se observa que cada vez mais você tem pessoas disputando espaço com veículos e meios de transporte no caos urbano. Aí, principalmente nos momentos onde você tem os chamados picos, né? Você tem faixas durante o dia, normalmente no início do dia e no final do dia, onde você tem o maior fluxo de pessoas buscando e acessando estas oportunidades. E, obviamente, que, somado a tudo isso, serviços de transporte de massa que são ineficientes, eles acabam não atendendo a grande procura que acaba ocorrendo. Forte concentração populacional. Os modais existem, mas não existe uma integração efetiva. Você entra também pelo aspecto da frequência. Você tem, por exemplo, linhas de trens que oferecem composições com intervalos de 15, 20, 30 minutos. Então, quando a composição chega, você tem aquela situação caótica. São muitas pessoas disputando uma vaga, um espaço dentro do modal. Carência de diálogo entre as esferas do poder público. Então, na verdade, você tem uma separação nítida. Não, esse problema não é meu, é federal. Aí o federal, não, isso é um problema estadual. E, na verdade, as três esferas elas não sentam, não comungam para resolver um problema que é do cidadão, um problema de todos. E, obviamente, isso acaba trazendo a chamada imobilidade urbana, que é justamente o oposto do que se busca hoje, que é a mobilidade. Então, quanto maior for o caos no trânsito, obviamente, você acaba trazendo problemas que são gerados deste caos. Quer seja a decadência do padrão da qualidade de vida da população, que é assistida, que é servida pela aquela rede, pelo aquele sistema de transporte. Você tem poluição visual, você tem poluição sonora, auditiva, a qualidade do ar cai de forma significativamente e, obviamente, a população ela é penalizada. Então, o sistema de transporte não pode ser visto apenas quanto à sua forma de operação. Na verdade, você tem algo mais complexo, que você precisa atender, tá? O deslocamento de milhões, milhares de pessoas que estão disputando aquele espaço e, obviamente, trazendo de alguma forma também satisfação, lazer para estas pessoas. Que com o passar do tempo, uma característica natural deste desenvolvimento é que você tem uma utilização cada vez maior das vias de acesso, o espaço do pedestre ele vai diminuindo e vai aumentando o tamanho do espaço para o carro. Quando, na verdade, você deveria, como veremos um pouco mais à frente, ter soluções outras que justamente fizessem o oposto. Na verdade, requalificar os meios de transporte de massa para que ele fosse uma opção atrativa e conveniente em substituição ao carro e, de alguma forma, a requalificação do espaço urbano para trazer de volta às ruas as pessoas para o convívio. Então, cada área urbana, cada espaço, né, cada metro quadrado da cidade, ele tem características. Algumas áreas elas são extremamente densas em questão de comércio, elas têm um forte apelo comercial, um forte apelo industrial, ou elas podem ter um apelo também
residencial. Obviamente que quanto maior for a concentração de espaços destinados a trocas comerciais, utilização daquele espaço para estudo, para produção, enfim, você terá um aglomerado, né, um congestionamento característico. E quanto maior for a dispersão, né, quanto mais planificada for a cidade, maior será a tendência de você ter o quê? A migração das pessoas que utilizam este espaço como área de dormitório e que depois vão prestar serviços, vão trabalhar ou estudar, ou acessar os seus médicos, enfim, os seus profissionais em áreas urbanas. Obviamente que para driblar os congestionamentos, são criados deslocamentos das janelas de operação. O que é isso? Então você tem, sabe-se que nesta faixa de horários, você tem uma definição clara com relação à máxima utilização das vias. Então o que você faz? Você cria áreas, horários, faixas de horários, são as chamadas janelas operacionais, onde você tira parte daquele tráfego e você direciona para utilizar aquele tráfego em determinados horários onde a busca não é tão intensa. No caso da Ponte Rio-Niterói, veículos com mais de um eixo traseiro, né? Então caminhões trocados, carretas, eles só podem transitar na Ponte Rio-Niterói entre 10 da noite e 4 da manhã. E caminhões pequenos, caminhonetes e ônibus podem transitar durante todo o dia. No caso de uma carreta precisar fazer este acesso, hoje tem um arco metropolitano, ou então ela tem que dar a volta ali por Magé, acessar a BR-040. É uma das opções que você tem para evitar que nos horários de maior pico, né, de deslocamento de pessoas, você ainda tivesse que conviver com veículos lentos e pesados, que acabariam ainda complicando mais o trânsito, que já é por si só caótico. Uma outra possibilidade que vem sendo aplicada com alguma regularidade, que é uma praxe mundial, são criações de áreas de restrições. Como, por exemplo, nós temos uma área de restrição de acesso de caminhões aqui na cidade do Rio de Janeiro entre 6 da manhã e 10 da manhã, e o segundo horário entre 17 e 20 horas. Então, naquela área ali de exclusão, você não pode ter o acesso de caminhões fazendo entregas. Aí você vai ter que fazer a sua entrega, obviamente, vai ter que levar o produto até quem está te demandando e você vai ter que ter soluções criativas para lidar com este problema. E aí uma das soluções bem interessantes é essa daqui, que vem sendo utilizada pela UPS, que opera em regiões que também tem esse tipo de restrição, e que eles, na verdade, fazem o seguinte: tudo bem, eu não posso circular com o caminhão durante o dia, mas à noite eu não tenho restrição. Então ela vem com o reboque, larga o trailer numa área de estacionamento permitido durante a noite, o trailer fica trancado, e no dia seguinte os entregadores acessam este trailer que irá funcionar como depósito e a partir dele fazem as entregas regulares. Tá? Então uma opção bem interessante, que você consegue deixar o seu veículo de entregas funcionando como depósito numa área bem próxima ao seu bolsão de entregas, e a partir daí você realiza entregas em veículos menores, podendo utilizar bicicletas cargueiras, podendo utilizar até mesmo deslocamentos com veículos de menor porte, menor capacidade. Uma outra opção, deslocamentos aéreos, que hoje já vem se intensificando para o transporte de médicos, né, autoridades, enfim, tratamentos voltados para a área de saúde, e que num espaço de tempo não muito distante, a ficção, que já figurou em vários clássicos aí, aquele ali, por exemplo, o Star Wars, nós teremos a utilização de drones, que devidamente regulamentados, devidamente testados e colocados em operação, permitirão entregas urbanas, obviamente utilizando formas de entrega alternativas que vão possibilitar fazer as entregas que hoje acabam sendo cada vez mais dificultadas em função destas restrições e dificultadores que existem. Obviamente que não só estas, como outras alternativas que já vêm sendo implementadas, obviamente vão exigir o quê? A adequação do mobiliário urbano. Porque você, para fazer qualquer uma dessas intervenções, você vai precisar praticamente redefinir a cidade. E a solução, obviamente, não vem da colocação de mais ônibus nas ruas. Ou seja, hoje, você, para equacionar a mobilidade urbana, não adianta colocar mais modais de transporte, né? Principalmente de massa, você deve buscar alguma solução, obviamente, construindo algo melhor. Então, isso passa necessariamente pela requalificação das cidades, tá?
como dito anteriormente, devolvendo o espaço que hoje ele acaba sendo mal utilizado, transformando ele em áreas de convívio. Aqui é uma cena interessante, uma requalificação que foi feita para a construção de uma pista do BRT, e aqui um detalhe curioso, né? Apesar de ter uma calçada que é relativamente larga, você aqui teve um pedaço aqui que você ficou estrangulado. Naquele ponto ali de interseção mínima tem 36 centímetros de largura. Então até para passar uma pessoa a pé, ela já vai ter alguma dificuldade. Mas na verdade isso daqui é um ponto fora da curva, mas de qualquer jeito ele serve para ilustrar que as mudanças devem existir e elas são necessárias. Para tanto, o plano diretor das cidades é uma peça fundamental, tá? Principalmente para a gente discutir que tipo de cidade a gente quer para o futuro, que tipo de cidade a gente quer e de que forma a gente quer que ela se desenvolva. As cidades devem ter calçadas mais amplas, espaços para caminhar, enfim, trazer de volta aquilo que nós tivemos na nossa infância. A possibilidade de brincar na rua, estar em áreas mais tranquilas. Tá? E, obviamente, você com isso aqui vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor para as pessoas. Outro aspecto importante, tá? Quando a gente fala do congestionamento, do caos urbano e da preocupação com o planejamento, não só aquelas ações mais densas, mais pesadas, que obviamente acabam interferindo na vida e no cotidiano das pessoas, como foi agora a derrubada do elevado da Perimetral, que ele acabou trazendo um impacto profundo. Outras ações de menor porte, elas devem ser também, de alguma forma, planejadas. É um atendimento emergencial? Ok, faz esse atendimento emergencial para corrigir aquela patologia. Agora, não é um atendimento emergencial você interromper uma via de acesso para fazer aquele atendimento no horário do rush, você pode, de alguma forma, contribuir significativamente para tornar o trânsito mais caótico ainda. Então, um eficiente monitoramento e controle possibilita identificar os pontos onde surgem estes nós, esses gargalos, que podem ser causados tanto por concessionárias de serviços públicos que estejam prestando serviço, quanto também de veículos engarrafados, para que possam ser acionados os meios de resgate possíveis para reduzir o impacto. Lembrando que, obviamente, que quanto mais rápido estes meios forem acessados, menor será o impacto, até porque eles também precisarão vencer o congestionamento para fazer o salvamento. E como é que isso tudo se torna possível? Fazendo exatamente o que estamos fazendo aqui nesta noite. A partir da articulação dos atores envolvidos, discussão com todos aqueles que podem, de alguma forma, promover esta mudança, interagindo, tirando as dúvidas, enfim, propondo alternativas, seja ela no âmbito das organizações, no âmbito das esferas de poder, na academia, e aí eu incluo as instituições de graduação, de pós-graduação, buscando juntos soluções alternativas. Porque soluções não podem ser meramente tomadas com base em modismos. Aquilo ali tem que ser discutido, rediscutido, até porque, tudo bem, a sociedade aceita pagar um preço pelo impacto que está sendo causado com a modificação. Mas qual vai ser o resultado? De que forma aquilo ali efetivamente vai trazer algum benefício futuro para a cidade? Então, o planejamento da utilização de vias de acesso, ele hoje deve buscar o foco na redução do uso de carros e incentivo de utilização de outros meios. E aqui nós temos uma iniciativa da cidade canadense de Vancouver, que em 2008 ela tinha 40% de utilização de outros modais, quer seja a pé, bicicleta ou transporte coletivo. Aí aqui, utilização de veículos, 60%, utilização de veículos de uso pessoal, uso particular, são os carros de passeio. Para 2020, ela pretende manter a mesma quantidade, na verdade reduzindo até um pouco, aqui é um pouco menor em relação a esses 60%, a quantidade aqui é um pouco menor. No entanto, percebam, ela já começa a incentivar a utilização, e obviamente ela vai buscar através de um plano diretor, através da discussão com todos os atores envolvidos, a requalificação dos meios de transporte de massa, meios de transporte coletivos,
para ofertar para a população que está, de alguma forma, deixando de utilizar o seu carro e da população que está crescendo, formas alternativas de ter o seu deslocamento. Além disso, os deslocamentos a pé são incentivados e os deslocamentos de bicicleta também. E para 2040, na verdade, eles promovem uma mudança radical em relação ao ano de 2008, quando, na verdade, a quantidade de deslocamentos de carro ela sofre novamente uma pequena redução. No entanto, transporte coletivo, que ele passa a ficar praticamente igualado com os deslocamentos de carro, deslocamentos individuais. Você tem praticamente uma equiparação do mesmo número de deslocamentos a pé, ou seja, um incentivo para que as pessoas, pequenos deslocamentos, façam esse deslocamento a pé. E percebam aqui, uma forte presença de deslocamentos utilizando a bicicleta. E aí as formas que você tem de inibir, você tem de reduzir a quantidade de veículos nas ruas, obviamente, existem. Então, uma delas é o aumento do custo de utilização do veículo. Ou seja, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de utilizar o veículo para fazer aquele deslocamento. Londres já tem isso hoje, você faz um deslocamento dentro da capital, você paga um pedágio. Então, acessar o centro urbano com o seu carro, você vai pagar um pedágio por conta disso. Redução do número de vagas, obviamente vão tornar cada vez mais a opção pelo carro menos atrativa. Agora, pouco ou nada adianta retirar as pessoas do carro, que obviamente dentro do carro o sujeito é o rei. Ele tem o espaço, ele tem o conforto, ele tem a temperatura, tem ali a comodidade do seu meio de transporte, e não adianta nada colocar o cara numa situação dessas. Então, na verdade, você, obviamente, vai promover a retirada deste usuário do carro, mas você vai ter que, de alguma forma, oferecer uma forma alternativa de que ele possa fazer esse deslocamento. Pessoas até vão poder ter os seus carros, mas eles vão existir como uma alternativa, que hoje já é uma tendência na Europa. As pessoas têm o seu carro, o carro fica na garagem, e durante a semana ele utiliza outras formas de deslocamento, seja o transporte coletivo, que na Europa ele tem uma alta frequência, ele tem uma integração multimodal fantástica, e estamos caminhando para esse momento, e ele, quando tem que fazer os seus deslocamentos, obviamente ele deixa o carro na garagem e faz de outras formas. E as opções para isso são transporte coletivo de qualidade, a carona solidária e a utilização de modais compartilhados, que a cada dia que passa, o Bike Rio, aqui no Rio de Janeiro, ele vem aumentando a sua participação. Ele já começa a fazer parte do mobiliário urbano. Ele já começa a ser facilmente identificado em vários locais na cidade. Inclusive aqui do lado, aqui na Marise Barros, tem um bicicletário do Bike Rio. Obviamente, ações como criação de zonas 30, são zonas onde os veículos automotores só poderão transitar numa velocidade até 30 km por hora, que é considerada uma velocidade de conforto, de segurança. E não vamos diminuir o espaço do pedestre para colocar a bicicleta. Muito pelo contrário, na verdade, o objetivo é reduzir o espaço do carro para você poder viabilizar estas alternativas. E como estamos falando pela Comissão de Logística, está aqui um excelente exemplo. A utilização do mobiliário urbano, especialmente adaptado para a utilização de bicicletas, é a ciclovia que existe ali no calçadão de Copacabana, onde equipes de entregas que fazem as entregas, o ressuprimento dos quiosques, utilizam estas vias para poder acessá-los e poder fazer as suas entregas de uma forma segura e que, obviamente, não acarrete multas e transtornos para o trânsito. Porque imagine, parar um veículo de entregas ali ao lado e fazer uma entrega, por mais rápido que fosse, de alguma forma traria algum tipo de transtorno para o trânsito. Mobilidade inteligente, na visão do ITDP Brasil, pode ser compreendida com a integração dos modais existentes e outras formas alternativas, até porque hoje nós vivemos um momento singular na nossa história. Nós hoje temos plataformas de comunicação que permitem que você faça uma videoconferência à distância, que você não precise, talvez, deslocar aquele executivo, aquele profissional. Então, hoje, os recursos tecnológicos possibilitariam, inclusive, a redução dos deslocamentos. E,
E, obviamente, que é um problema urgente. A gente não pode ficar postergando muito isso. Um segundo aspecto que eles levantam é em relação à ocupação do solo. Então, quanto mais densas forem as cidades, quanto mais agrupadas forem as cidades, menores também serão os seus deslocamentos. É uma outra proposta que eles fazem. Porque não adianta pegar uma área densamente de concentração, como é a cidade do Rio de Janeiro, o centro do Rio, e botar o trabalhador para morar nas áreas do Grande Rio, distante 40, 50, às vezes até 60 quilômetros de distância, e obrigar o sujeito a ficar 2 horas para vir, se não der engarrafamento, e 2 horas para voltar. Então, só nisso daí você já tem uma perda significativa de qualidade de vida. E aí está aqui o caso, né? Bota o sujeito para morar, por exemplo, em Santa Cruz, em Maricá, em Campo Grande, e botar o sujeito para trabalhar aqui no centro. Uma alternativa para isso seria, de alguma maneira, você buscar o quê? A descentralização. Existem nichos, segmentos de mercado que não necessariamente precisam ficar aqui no centro do Rio, que eles poderiam ser deslocados para outras áreas. Uma iniciativa semelhante já ocorreu há algum tempo com o pessoal do telemarketing. Então, por que botar o pessoal do telemarketing aqui no Rio? Oferece para eles uma outra área, crie incentivos, né, de alguma forma fiscais, para que eles mudem a sua operação de lugar, mas uma área também que fosse próxima à residência das pessoas que ali convivem. Então já existem estudos bem avançados para deslocar parte do telemarketing que hoje opera aqui no centro do Rio, levá-los, por exemplo, para a área de Madureira e Cascadura, porque ali você tem a facilidade de oferta de modais de transporte, possibilitando que você tivesse o deslocamento de parte desse contingente que hoje acessa o centro do Rio, levando ele para uma outra região. E, obviamente, trazendo mais qualidade de vida para todos. Integração de sistemas, com a união de pedestres e ciclistas aos modais conhecidos, metrô, trem, barcas, ônibus. Recentemente ocorreu uma grande conquista, já era franqueada a utilização do último vagão do trem a partir de 2 horas de sábado e domingo o dia todo, e no metrô no domingo, e agora já foi estendido isso. A partir de 9 horas da noite já pode utilizar também, tanto no trem quanto no metrô, no último vagão, a presença de bicicletas. A vantagem disso daí é que o trabalhador ele pode acessar a estação, no caso aqui da imagem, deixa a bicicleta lá no seu bicicletário, ou ele pode embarcar com a bicicleta no modal de transporte e a partir do momento que ele desembarca na estação, ele consegue continuar a viagem. Ou seja, na verdade, são 3 movimentos, né? De casa até a estação, embarca no modal, vai até o destino, desembarca e dali ele acessa o seu destino final. Então, na verdade, a partir do momento que você consegue fazer esta integração entre os modais, aí você tem a possibilidade de estender o benefício para um número maior de pessoas. O compartilhamento, tanto de bicicletas compartilhadas como de carros para carona solidária, também são coisas que vêm sendo exploradas bastante e, obviamente, elas representam um padrão de ruptura. Porque até então a pessoa tinha aquele sentimento de posse. Não, a minha bicicleta. Você não precisa ter a sua bicicleta. Você pode, por exemplo, desembarcar aqui em São Cristóvão, pega uma bicicleta ali no bicicletário, pedala até a estação mais próxima e devolve a bicicleta. A bicicleta não é sua. Você não precisa fazer a manutenção, encher pneu, trocar pneu, nada disso. Na verdade, você tem o quê? A bicicleta de share, a bicicleta de compartilhamento. E para pequenos deslocamentos, ela acaba sendo interessante por este motivo. E ela está sempre sendo renovada. É muito prático. Tá? Inclusive, essa foto aqui é de Viena, e lá o sistema deles é bastante interessante. Na primeira 1 hora, você utiliza e não paga. Ou seja, você pode, por exemplo, eu tenho que resolver algum assunto no centro da cidade. Você vai ali na Marise Barros, pega uma bicicleta, pedala até a Cinelândia, devolveu. Está com menos de 1 hora, não paga nada. Aí depois você pega de volta também, não paga nada. Então, olha só, você acabou de tirar uma pessoa de dentro de um meio coletivo. A bicicleta tem a facilidade que ela, se tiver a via dedicada, exclusiva ou compartilhada, ela consegue utilizar de forma satisfatória. Além disso, para o ciclista, traz vantagens significativas para a sua saúde, porque ele está praticando uma atividade física. E o mais importante, estudos da USP revelam que andar de bicicleta faz bem para as pessoas, porque ela mexe tanto com os ossos quanto com a musculatura da bacia,
que são as estruturas importantes para quando estivermos numa idade mais avançada, evitar que nós tropecemos e venhamos a cair com facilidade. Então, assim, deveria ser até mesmo algo pensado, né? Mais estruturado, porque, na verdade, isso daí é saúde preventiva. E, obviamente, nós temos muitas mudanças em curso na nossa cidade, a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento singular. A nossa comissão de logística, está aqui hoje o nosso coordenador da Comissão Especial de Logística do CRO, administrador Hélio Merim, e demais convidados. Então, este momento é singular na nossa história. Então, a gente tem que aproveitar, tem que discutir, tem que debater, trazer à luz estas propostas que foram hoje aqui colocadas, enfim, de alguma forma, tornar isso mais palpável, que as pessoas possam realmente debater, entender e, de alguma forma, levar estes exemplos para frente. Agradecer a todos vocês que estão aqui presenciais, vocês que estão nos assistindo aí pela Web TV, e ficamos por aqui. Alguma pergunta? Eu tenho. Você não quer perguntar? Pode perguntar. Vamos na frente. Vamos na frente. Vai chegando aí o microfone. Eu vi uma reportagem sobre as bicicletas que você comentou. Ok. Elas ficavam, não sei se foi no Japão, elas tinham estacionamento embaixo. Isso, subterrâneo. Né, subterrâneo. Era interessante. Bem, aqui no Brasil, né, quem sabe mais na frente, a gente pode até usar o meio também, né? Mas foi uma coisa muito interessante para o que você acabou de falar, né? Percursos pequenos, né? Sim. Mobilidade, agilidade. Às vezes você precisa ir ao centro da cidade, retornar com segurança. E sem contar a saúde para a gente também. Exatamente. É o máximo Vamos dizer de importância. assim, a grande conquista para a pessoa é a sua saúde. Ou seja, a correria do dia a dia, né? Os compromissos que nós temos, essa agitação toda, às vezes não sobra tempo para você dedicar a você. E você, num deslocamento, você aproveita e vai ali, vai apreciando. A cidade está cada vez mais bonita, você consegue fazer o seu deslocamento e, além disso, ainda cuida do seu físico. Na verdade, é uma operação 2 em 1, né? Você está fazendo deslocamento e você está cuidando de si. Além do que, você tem um outro dado que também acaba não sendo contabilizado, mas que é também muito importante. É a questão da poluição. Todos os deslocamentos, né, que hoje são realizados em Copacabana, e a organização Transporte Ativo, ela tem isso daí catalogado, os deslocamentos diários, eles somam 22 mil toneladas ano de emissões de partículas, né? São óxidos, monóxidos e dióxidos de carbono. E que quando você migrou estes deslocamentos, que antes eram realizados por veículos automotores, aí pequenos veículos de entrega, motocicletas, e você colocou estas entregas sendo feitas com bicicletas, a emissão é zero. Então, ou seja, você pedalando, você ainda contribui para não gerar mais poluição. Sem contar a qualidade de vida também. Exatamente. O tempo, né? E assim, são inúmeras as vantagens. Você pode utilizar o mobiliário existente, né, que são as pistas compartilhadas, ciclovias, pode estacionar em cima da calçada. Então, assim, a facilidade de estacionamento pode driblar o trânsito, porque você consegue passar entre os carros, assim como as motos. Então, assim, você tem uma série de vantagens. Obrigada. Mais alguma pergunta? Fazer só uma análise aqui, Não, fazer um fica à vontade. comentário. Eu moro no Catete, comecei, isso foi implantado, esse sistema da bicicleta, esse convênio com o Itaú, foi implantado primeiro na Zona Sul. Não sei até onde vai isso, acho que a Tijuca ainda tem. Mas eu acho que o que falta é porque, por exemplo, eu tenho bike e eu ando muito de bicicleta, e a minha esposa pega essa do Itaú aí. E a gente já fomos até o Leblon andando de bike, eu já fui até a Fortaleza lá de Niterói, de Santa Cruz. Legal. E usando essa integração que você falou, fui de bike até a Praça 15, peguei a barca e lá... Foi. Exatamente. Mas o que eu vejo é o seguinte, o Estado tem que se organizar, porque existem trechos que não tem a ciclovia. Então, por exemplo, você acaba não se tornando muito seguro andar de bicicleta para muito longe. Porque, por exemplo, você tem ciclovia no Flamengo inteiro, em Botafogo. E quando chega ali em Botafogo, você não tem até Copacabana. Aí já fica perigoso você passar de bike dali do final da praia de Botafogo até o Leme.
Aí você vai embora. Quando você chega no Leblon, até o Leblon tem ciclovia. Quando você chega ali no Leblon, você tem que fazer uma aventura passando ali para até São Conrado. Ali você já sabe que já é apertado para os carros passarem. De vez em quando eu vou praticar de carro lá para a Barra e vejo o pessoal de bike ali imprensado entre os carros e a pedra ali. Então, quer dizer, o Estado tem que se organizar nisso, né? Porque se ele quer que as pessoas usem mais bike, ele tem que criar a infraestrutura. Na verdade, hoje existe uma proposta que é o Rio de Janeiro se tornar a capital da bicicleta. Então, muitas ações já vêm sendo discutidas, sendo debatidas, e já existe um plano diretor para ampliação dessa malha. Então, hoje a malha. Isso, ciclorota e centro, esse aqui. Então, na verdade, hoje você já tem uma discussão, né, bem avançada, tá? Que inclusive é daquela organização de transporte ativo, e que eles, em parceria com as esferas de poder, eles vêm debatendo e vêm possibilitando a integração. Porque hoje você tem uma malha, como você bem destacou, muito boa na Zona Sul. Você tem uma malha muito eficiente na Zona Oeste. Isso. Só que você ainda tem trechos que você ainda tem lacunas a serem preenchidas, como, por exemplo, a integração com a área da Grande Tijuca, integração com a Zona Norte, com o centro. Então, você hoje já começa a perceber que muita coisa está sendo feita e com essas obras de revitalização do centro da cidade, existe a previsão de uma integração bem maior. Então, porque é uma forma de motivar as pessoas a usarem a bicicleta, né? Porque você vai usar e você encontra esses pequenos percalços no caminho, e aí você já pensa duas vezes, né? Por exemplo, eu já não vou mais, já tentei uma vez ir até o Leblon, já senti dificuldade ali naquele pedaço, já não vou mais para lá, até que mudem o esquema ali, até que tenha, né, uma infraestrutura para passar por ali. E não é só isso. Existem outros atores, outras esferas também da sociedade, empenhadas em outras frentes. Porque não adianta você criar uma pista compartilhada se o motorista também vai avançar e vai utilizar a tua pista compartilhada. Então, a Federação de Transporte, a FETransport, ela está com um programa de recapacitação dos motoristas. Então, os motoristas de veículos coletivos, eles estão sendo treinados também para quê? Para que eles passem a respeitar mais o ciclista, passem a ter um pouco mais de atenção, porque cada vez mais vai fazer parte, estará integrado à paisagem, ao mobiliário urbano, a figura do ciclista. Logo, é necessário que os demais entes, né, os demais atores envolvidos, também tenham essa preocupação e esse zelo. Então, não adianta você criar a Zona 30, não adianta você criar a ciclovia, ciclofaixa, a pista compartilhada, se você também não tem os motoristas também devidamente orientados, né, campanhas publicitárias mostrando o seguinte, olha, o cara está usando ali a bicicleta, mas podia ser teu filho. E aí dói na consciência. Não, peraí, tudo bem, vamos respeitar. Porque eu também utilizo a bicicleta para deslocamentos e eu sofro isso na pele. Então, na verdade, os motoristas, não só de coletivos, né, como de veículos também de passeio, veículos de entrega, eles também não têm muita preocupação. Daí o receio que você realmente fica quando você vai. Mas é aquilo, a partir do momento que cada vez mais pessoas estão utilizando. Isso. Cada vez a partir do momento que isso aí vem sendo debatido, esse espaço aqui é muito oportuno para isso, isso aí acaba, obviamente, mudando, né, a percepção das pessoas, acaba mudando a conscientização, as pessoas começam a refletir um pouco mais nas suas atitudes e isso aí torna o trânsito também um pouco mais humano. Porque a utilização tem aumentado, que inclusive eu tenho conhecimento com alguns grupos de pessoal que anda de bicicleta, e eles estão sempre fomentando. Tem o dia sem carro, que é o pessoal ir de bicicleta. Isso, então... Aquele passeio ciclístico maravilhoso. Está sendo fomentado. Agora, eu acho que o Estado tem que criar infraestrutura para poder... Tem um trabalho da Bike Anjo para o pessoal que não teve oportunidade como nós de aprender a andar de bicicleta, né? Então, eles ensinam adultos a andarem de bicicleta. Tem, no Aterro também tem, parece que não sei se é o segundo ou terceiro domingo. Ali atrás do MAN. Isso, tem lá Bike Anjo. Isso. Eu fico muito curioso quando eu vejo gente reclamando do trânsito, mas o cara fecha o cruzamento. Exatamente. Eu fico muito curioso quando eu vejo gente reclamando do trânsito, mas o cara para em fila dupla para deixar o filho dele na escola. Eu fico muito curioso várias vezes com alguns comportamentos nossos que também vão precisar, como você colocou ali no slide, né, ter uma questão de rompimento, né? Porque se cada um de nós não tivermos essa consciência que a via é pública, né, é de todos, não é só minha, né, isso também vem acabando. Dentro da experiência que você tem, até de conhecer outros lugares, você acha que essa questão cultural também, que nós brasileiros acabamos tendo de
de não termos muito esse senso coletivo, né? A gente acaba que é muito individualista, né? Eu tenho o meu carro, eu tenho a minha bike, eu. E quando você vai para outros lugares, isso já não é tanto assim. Você acha que essa questão cultural, ela também é um grande desafio para a mobilidade, para a gente conseguir fazer as coisas fluírem de uma forma melhor? Com certeza, Hélio. Até porque, se a gente pegar aí no horizonte de 25, 30 anos, era comum as pessoas utilizarem o deslocamento nos seus carros e praticamente ficarem à vontade lá dentro. Não tinha cinto de segurança, não tinha airbag. E hoje, em função das campanhas que foram realizadas, em função da penalização pecuniária pela aplicação de multas e perda de pontos na carteira, então hoje as pessoas instintivamente não precisam mais ter campanha, as pessoas colocam o cinto de segurança. Então, a partir da discussão, a partir deste eventos como este aqui, essa oportunização que o CRA nos dá, debate como a FETransport vem realizando, como todos esses players, eles que estão aqui demonstrados aqui no agradecimento, eles de alguma forma, eles também promovem no âmbito dos seus, vamos dizer assim, dos seus grupos de interesse. Então, aos poucos, essa sociedade ela vai refletindo, ela vai mudando a sua postura. Até porque a mesma rua que você hoje utiliza com o seu carro, que você terá a opção de não utilizar o carro tendo um meio de transporte qualificado, é a mesma rua que você utiliza para fazer a sua entrega, para você prestar o seu serviço. Então, discutir a mobilidade urbana é extremamente importante, não apenas para trazer qualidade de vida para as pessoas, como também ofertar e dar a oportunidade para as empresas de levarem a satisfação aos seus consumidores. Porque hoje o consumidor, ele tem um perfil um pouco diferente de alguns anos atrás. Hoje o consumidor ele é muito instantâneo. Hoje o consumidor ele entra na internet, o site não carregou, ele já foi para outro, não tem disponível, então a fidelidade ela acaba se tornando um pouco fluida. Então, para garantir o atendimento, para garantir que as empresas continuem mantendo e avançando nas suas posições, né, enfim, no mercado, é desejável que essas empresas também, de alguma forma, compartilhem e disseminem essas informações. Porque você acaba tornando o trânsito mais humano, você acaba tornando o trânsito mais racional, liberando espaço, inclusive, para os veículos de entrega. E aí, obviamente, a esteio disso tudo, você tem a educação, você tem campanhas publicitárias, em alguma medida você vai ter que começar a penalizar os motoristas que, de alguma forma, acabem trazendo transtornos, né, para o trânsito, seja por uma manutenção inadequada do seu veículo, que ele não fez a manutenção adequada, aquele carro não sofreu as manutenções devidas, ele acabou enguiçando ou pegou fogo dentro do túnel. Olha o transtorno, você para uma cidade, se você o carro pega fogo no Rebouças de manhã, pronto, parou a cidade toda. Vai vir parando Rebouças até a Praça da Bandeira, nos dois sentidos, ele vai parar até a Copacabana, em contrapartida, deu um nó ali na Praça da Bandeira, Francisco Bicalho, ali a região do entorno da rodoviária, para Brasil, para a ponte, parou tudo. E aí, em efeito cascata, você tem o quê? Um nó na cidade inteira. Então, assim, obviamente, tem a parte da educação, a conscientização é a principal delas, e as campanhas vão ajudar bastante nisso. Em alguma medida também uma forma de penalização. Recentemente nós tivemos agravamento de multas. Então o sujeito estava dirigindo embriagado, era reincidente, estava disputando racha. Então, quer dizer, são formas que você tem também de alguma forma, coibir, de mitigar esse problema. Bacana. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço o espaço oportunizado para a gente trazer esse assunto.